da felicidade e o caminho para fugir dos muitos sofrimentos que nos atormentam. Falamos de união com Deus, de obediência à lei, de aceitação da vontade dele. Surge agora a pergunta: como é possível chegar a compreender esta vontade de Deus a que devemos obedecer? Deus não tem boca, mas fala, não tem mãos, mas opera. Deus está presente, não há dúvida, mas não podemos percebê-lo em forma material, na superfície das coisas, com os nossos sentidos. Deus está presente, mas na profundeza de tudo o que existe. Há então dois caminhos para percebê-lo: ou da introspecção, olhando e penetrando dentro de nós por intermédio da meditação ou concentração, ou olhando os efeitos que, da profundidade onde está Deus, vêm até a superfície, revelando assim a natureza das coisas que os geram e movimentam. Pode-se assim chegar a compreender o pensamento de Deus, pelo menos no que diz respeito à nossa vida, quer afinando os sentidos no caminho da espiritualização, quer, para os que não conseguem olhar para dentro, olhando para fora, ou seja, observando o que vai acontecendo conosco e ao redor de nós. Não podemos negar que a primeira origem de tudo está na profundidade, e que Deus, embora não tenha mãos, opera. A nossa vida e o nosso destino não se desenrolam ao acaso, mas são dirigidos por Deus. Então, se os acontecimentos podem, até certo ponto, ser o efeito da nossa vontade, em grande parte exprimem também a vontade de Deus. As duas vontades se misturam, colaborando quando concordam, e em luta uma contra a outra quando são discrepantes. No primeiro caso, dizem a mesma coisa, e então é fácil conhecer a vontade de Deus. No segundo caso, dizem duas coisas diferentes. Mas, quando tivermos separado desse conjunto que é efeito da nossa vontade, restará aquilo que nos vai revelar qual é a vontade de Deus a nosso respeito. Se observarmos a nossa vida, veremos que há fatos sobre os quais podemos exercer a nossa livre escolha à vontade. Mas, veremos também que existem outros fatos acima da nossa vontade, são acontecimentos em relação aos quais não há escapatórias. Há uma parte da nossa vida regida como que por um destino, com características quase de fatalidade. Há uma outra vontade, maior do que a nossa, a qual, queiramos ou não, temos de obedecer. Muitos acontecimentos parecem possuir uma vontade própria contra a qual não adianta rebelarmos-nos, nem deles fugir, apesar de o tentarmos por todos os meios. Na vida, há para todos uma parte livre, mas também existe uma parte em relação à qual vigora o princípio de aceitação. Aqui está a vontade de Deus, e o espírito da nossa desobediência não tem poder algum. Esta parte pode ser triste ou alegre, de satisfação ou de sofrimento, mas é sempre justa, obrigatória, imposta pela lei. Em geral, esta é a consequência fatal do que livremente semeamos em nosso passado, fatal, não por um princípio de fatalismo que nos faria autômatos e irresponsáveis, mas como efeito exato da nossa livre vontade do que ela quis realizar no terreno das causas, para que, conforme a lei, tivesse de atuar no terreno dos efeitos. Aqui termina o domínio da nossa livre escolha e vigora, em seu pleno poder, a lei, que exige sempre obediência. Entramos aqui no domínio do destino, e vemos a maneira pela qual o construímos para nós mesmos. O que domina tudo e todos é sempre a lei, ou seja, a vontade de Deus. Disso não se pode escapar. Mais cedo ou mais tarde temos de obedecer. Os inteligentes procuram conhecer a lei nos seus princípios gerais e a vontade de Deus no caso particular das suas vidas. Aceitando o que eles sabem que é justo, evitam atritos, choques, revoltas que geram a dor. Este é o caminho direto, mais proveitoso, menos doloroso. Se cometeram erros, estão prontos a pagar, de boa vontade, conforme a lei de Deus. O método da aceitação pacífica resolve o conflito entre a criatura e a lei, de maneira mais rápida e tranquila, qualquer que seja a pena que se deva pagar.
Os que não possuem esta inteligência e boa vontade, os que estão ainda mergulhados na ignorância e na revolta, ao invés de aceitar, rebelam-se, aumentando assim as suas faltas, piorando a sua posição, amontoando novas dívidas por cima das antigas. Estão acostumados a usar o sistema próprio do plano de vida animal do homem na Terra, segundo o qual mais forte é o que vale e vence. Mas, não sabem que esse plano de vida inferior encontra-se regido pelas leis dos planos superiores, que a violência só pode dar fruto na Terra e unicamente nesse baixo nível de vida é passível o domínio da injustiça. O que esse tipo de homem julga ser a lei de tudo, não é senão a lei do seu ambiente terrestre. O homem usa, assim, um método errado, o método da revolta, pensando que por seu intermédio consegue vencer, impondo-se, quando, na verdade está usando um método que serve apenas para fabricar a dor. Mas, é lógico e justo que assim seja, porque a dor é a única voz por ele compreendida, e não há outro caminho para guiar um indivíduo, que por natureza tende a ser livre, até compreender a existência da lei. Rebelar-se é o maior erro que se possa cometer. Se a lei do universo quer que o caminho para a felicidade seja o da obediência, é lícito ao homem construir para si quantos sofrimentos queira, porque isto lhe faz abrir os olhos e o obriga, para seu bem, a aprender. Mas não lhe é lícito destruir a lei, pois nesse caso, se ele possuísse esse poder lançaria tudo no caos. Se Deus permitisse ao homem tanto poder, a ruína e o sofrimento humanos já não seriam apenas momentâneos e suscetíveis de reparação por intermédio da dura limpeza feita pela dor, mas seriam um fracasso definitivo, um mal irreparável, uma derrota de toda a obra de Deus, sem outra possibilidade de salvação. De certo, a ignorância e a rebeldia do homem almejariam chegar até aquele fim. Mas, a sabedoria e a bondade de Deus o salvam de um tão grande desastre à força, para seu bem, constrangendo-o que ele não se perca, obrigando-o a limpar-se, a corrigir-se, a aprender através da dor. Perante um quadro de lógica, bondade e justiça assim tão perfeitas, há ainda no mundo gente que, sem ter compreendido nada, quer julgar Deus como culpado dos sofrimentos que há no mundo. Procuram-se assim infelizes escapatórias, lançando-se a culpa em Deus ou em seus próprios semelhantes. Mas, é inútil. Tudo fica na mesma. Os erros têm de ser corrigidos, as dívidas têm de ser pagas, a lição tem de ser aprendida. Quando chega a dor, nunca queremos admitir que a culpa seja nossa, e não de outros. Perante a lei, cada um se encontra sozinho e trabalha por sua conta. Cada um fica com o destino que quis construir para si mesmo. Rebelar-se é pior. O mais que pode fazer é resignar-se e corrigir-se, construindo para si, de agora em diante, um destino melhor, de convicta obediência a Deus, agradecendo-lhe pela dura lição que vai conduzi-lo à felicidade. Esta é a verdade mais importante que cada um precisa compreender. Deus é, em tudo e sempre, o dono absoluto e da sua lei não nos podemos evadir. Seja qual for a religião a que o homem pertença, seja o maior dos ateus, ele obedeceu, obedece e obedecerá sempre a Deus, no sentido de que não pode escapar da sua lei. Por exemplo, o fato de pertencermos a uma ou outra crença não nos isenta da dependência da lei da gravitação. O erro está em acreditar que estas verdades, das quais estamos falando, sejam particulares a este ou aquele grupo, religião ou filosofia humana, quando, de fato, são verdades que existem, continuam existindo e funcionando, mesmo quando o homem não as conheça ou não as queira admitir. Elas existem de maneira independente do conhecimento, da negação e mesmo da existência do homem. A conclusão é que todos obedecem a Deus, os crentes sabendo o que fazem, os descrentes sem o saberem, os bons, de boa vontade, de olhos abertos, por amor, sustentados pela justiça de Deus, os maus, de má vontade, nas trevas, revoltados, com raiva,
esmagados pela mesma justiça de Deus. É bem estranha e primitiva esta maneira de conceber tudo em função de si mesmo, pela qual o homem se faz centro, finalidade única e também dono, se pudesse, da criação. Mas, enquanto os erros e ilusões psicológicas ele incorre nessa primitiva maneira de conceber as coisas. E com quantas dores terá o homem de pagar a sua ignorância? Quantas vezes terá de bater a sua dura cabeça contra as paredes da lei, até que compreenda quão inútil e dolorosa é a loucura da sua rebeldia, e quão grande a vantagem de coordenar-se com a lei, conforme a vontade de Deus. Esta vontade, saibamos ou não, queiramos ou não, é a atmosfera que todos respiramos, da qual não podemos sair, assim como respiramos o ar da atmosfera terrestre inevitavelmente. Os materialistas julgam que a ciência poderá impor-se à lei de Deus, quando na verdade poderá apenas demonstrá-la. E, ao mesmo tempo em que eles estão trabalhando para construir um mundo sem a espiritualidade, a lei rege a evolução da vida, e os dirige, impulsionando-os para construir um mundo baseado nessa espiritualidade. Construtores e destruidores, apesar de o fazerem de forma oposta, de fato todos colaboram dentro da mesma lei, para realizar a mesma construção. Assim como a morte é necessária para gerar a vida, e colaborar com ela para constantemente renová-la, sem o que não seria possível a sua evolução, assim, os destruidores são necessários para realizar os mais baixos trabalhos de limpeza do terreno, sobre o qual de outra maneira não seria possível construir. Trata-se de um trabalho feio, desagradável, desairoso, mas necessário, que os construtores, de raça mais nobre, nunca fariam, nem poderiam fazê-lo, porque, depois de terminado, quem o executou tem de ser afastado para não prejudicar a nova construção. Eis, de fato, o que vemos acontecer nas revoluções, nas quais é raro constatar que quem as realizou tenha recolhido para si o fruto das suas lutas. Continuaremos nestas nossas conversas, observando quão profunda é a sabedoria da lei e quão grande é a ignorância do homem a seu respeito. Concluímos a nossa conversa de hoje observando que, queiramos ou não, nos fatos concernentes a nós, afinal de contas, a nossa vontade e a vontade de Deus trabalham juntas. Não que a boa vontade do homem tenha de colaborar, mas porque Deus permite que trabalhe também a nossa vontade, para a qual estabelece limites, efeitos e direção final. Podemos assim calcular quantas forças atuam entrelaçadas, a todo momento, em cada ato da nossa vida. Antes de tudo, está presente a nossa vontade passada, agora na forma dos seus efeitos que aparecem como fatais. Acima desses impulsos sobrepõe-se e opera a nossa vontade atual que tem o poder de corrigir, nos seus efeitos, aquela nossa vontade passada, iniciando novos caminhos ou endireitando os antigos. Mas, todo esse trabalho o homem não o cumpre sozinho, abandonado a si mesmo, antes, o executa ao longo dos trilhos de uma estrada já marcada pela lei de Deus, que estabelece até onde o ser está livre para errar, o poder e a natureza das reações da lei ao erro, a técnica da elaboração e assimilação de experiências e a meta final de todo o grande caminho da evolução. Estamos no começo das nossas explicações e já podemos vislumbrar quantas coisas contém a nossa vida de cada dia, mesmo nos seus impulsos e atos mais simples. 5. A infalibilidade da lei. A função da dor e a sabedoria da lei. Em nossos dois últimos capítulos falamos da divina providência e da vontade de Deus. Dissemos tudo aquilo não para fazer teorias, mas porque se trata de forças que dirigem a nossa vida, e que devem ser levadas em consideração se não quisermos sofrer as consequências. Quem quiser viver com sabedoria, sem se lançar aos mais variados perigos, evitando os sofrimentos, tem de compreender que há uma lei, sempre presente, ativa, e que é muito arriscado não a respeitar. Se já tivéssemos aprendido todas as lições que a lei contém,
não cometeríamos mais erros, desaparecendo assim as reações necessárias para nos reconduzir ao caminho certo da nossa libertação. Então, deveria desaparecer também a dor, dado que a sua presença no mundo seria absurda, porque uma vez aprendida a lição, ela não teria mais função alguma a preencher. Lembremos que a lei é sempre boa e justa. Se às vezes usa o chicote, é apenas porque, devido à nossa dura sensibilidade, não há outro meio para nos corrigir, conduzindo-nos assim para o nosso bem. Todos sabem, através da sua própria experiência, que a dor é ponto fundamental da nossa vida. É verdade, no entanto, que cada um, no fundo de sua alma, alimenta um sonho de felicidade. Mas, quando é que, para os poderosos como para os humildes, chega a realizar-se de fato o que mais ambicionam? Os desejos dos pobres e dos poderosos, na maioria dos casos, ficam insatisfeitos e acabam fracassando em desilusões. Todos correm atrás de miragens que nunca se realizam, e no final, tudo se apaga num engano. Encontra-se, porventura, no mundo alguém que esteja satisfeito. O que há de real para todos é o sofrimento. Por que tudo isso? Quem deu origem a essa condenação? Estamos cheios de desejos de felicidade, e apenas encontramos sofrimentos. Que maldade! E quando procuramos uma causa para tudo isso, pensamos logo em alguém para sobre ele lançar a culpa de tanta crueldade. Culpa-se, então, Deus por ter feito obra errada ou o próximo que o deveria comportar-se de outra maneira. Mas, isso nada resolve, porque Deus permanece inatingível e o próximo sabe defender-se. Também a dor não desaparece, pelo contrário, toma-se mais dura na revolta contra Deus e na contínua luta de todos contra todos. Continuamos, assim, todos mergulhados no mesmo pântano, ricos e pobres, cultos e ignorantes, poderosos e fracos. Alguns que se julgam mais astutos, procuram emergir do pântano, amontoando riquezas, enganos e crimes, pisando os outros, para atingir a felicidade. Mas, esta é instável, porque falsa, disputada contra mil rivais ciosos, roída por dentro pela natural insaciabilidade da alma humana. E, mais cedo ou mais tarde, na luta de todos contra todos, também os poucos que emergem, acabam afundando-se e desaparecem, tragados pelo pântano comum, que joga torpe a vida. Esta seria a conclusão. Se tivermos nas mãos uma máquina maravilhosa, mas, pela nossa ignorância da técnica do seu funcionamento, somente conseguirmos que ela produza péssimos resultados, dando-nos apenas atribulações em vez de satisfação, que providências aconselharíamos para resolver o caso? As máquinas humanas, se mal usadas, por estarem em mãos inábeis e portanto destruidoras, estragam-se e deixam de funcionar. Mas, existe uma tão perfeita que o homem não conseguiu estragar ou impedir seu funcionamento. Acontece por vezes que, pelo mau uso da máquina, não é ela que sofre, mas o mau operário, que não soube fazê-la funcionar. Assim é que surge a dor, e então há um só remédio, o de aprender a técnica do funcionamento da máquina, a fim de fazê-la trabalhar bem, para nossa vantagem, e não mal, para nosso dano. Esta máquina representa a lei de Deus. Ela é também boa educadora. Qual o papel do educador? Seu único objetivo é o bem dos alunos, e nós somos os alunos da lei de Deus. O educador não deseja vinganças, punições, sofrimentos, porque ama os seus alunos. Se estes tivessem boa vontade para ouvir e fossem bastante inteligentes, para compreender, bastaria a explicação das grandes vantagens da obediência. Mas, os alunos são rebeldes, não querem aceitar regras de vida que não sejam as que saem das suas próprias cabeças, e, se têm inteligência, querem usá-la só para revoltar-se contra a lei. Então o que pode fazer o educador? O fato é que os alunos não querem ser educados mas, antes, destruir o educador.
Eles quereriam estabelecer uma república independente dentro do Estado, uma outra máquina funcionando às avessas contra a máquina maior que hospeda. É um caso parecido com o do câncer, que representa uma tentativa de construção orgânica em sentido destruidor, com multiplicação celular em forma não vital, mas parasitária da vida. Então, para o educador não há outra escolha de duas. Uma, para agradar, poderia não reagir, como quereríamos nós os alunos, e como acontece no caso do câncer com os organismos fracos que não sabem defender-se. Mas, neste caso, depois de ter destruído tudo, também as células destruidoras do câncer, por sua vez, hão de morrer. Ora, o educador sábio não pode permitir isto. O que lhe resta é reagir, impondo disciplina. Isto é duro, porém não há outro caminho. Esta tentativa de construir uma máquina às avessas dentro da máquina regular, ou uma república inimiga dentro de um Estado organizado, ou um câncer dentro de um organismo sadio, ameaça a função de bem que o educador, custe o que custar, há de cumprir. E ele pode fazer tudo, menos renunciar a esta sua função, porque dela depende o que para ele é mais importante, o bem dos alunos. Então, se ele quer verdadeiramente bem a estes, o que pode fazer senão usar de disciplina e ensinar por esse método, já que os outros, mais benignos, não deram resultado. Também as células do câncer quereriam viver. Mas somos nós, porventura, cruéis quando os afastamos cortando o tumor? Também os criminosos quereriam gozar a vida à sua maneira, e poderemos nós considerar-nos ruins quando, em defesa da sociedade, os isolamos nas prisões? A rebeldia do homem é uma espada que ele usa contra si mesmo. A lei impede, entretanto, sua destruição. Ele quereria perder se a lei quer levá-lo à salvação. Deus perdoa porque sabe que o homem é um menino carente de ajuda, na sua inconsciência está procurando só o seu dano. Mas, Deus não pode permitir que esse dano se realize. Ele quer somente nosso bem. A lição tem de ser aprendida. Disto não há que fugir, porque de outra maneira seria desmoronado o plano de Deus, e nós evoluiríamos ao invés de evoluirmos. Cientifiquemo-nos destes pontos, o progresso tem de se realizar, por isso a lição tem de ser aprendida, o homem é o mesmo, não restando para o educador outro método senão o da dor. A prova desta verdade é encontrada no mundo. Para os educadores e suas leis vemos acontecer o mesmo que acontece com Deus e a sua lei. Assim, ele tem de salvar à força os rebeldes inconscientes. O chicote é duro. A dor existe. Entretanto, ela não foi criada por nossa imaginação. É fato positivo que todos conhecemos. Penetra por todas as portas, sem sequer pedir licença. Não adianta ser rico, inteligente, poderoso. Ela sabe, toma todas as formas, adaptando-se a cada situação. Há dores feitas sob medida para os pobres, os ignorantes, os fracos, como para os ricos, os homens cultos, os poderosos. Os deserdados estão cheios de inveja dos que se encontram acima deles, e não sabem que acima das suas dores encontram-se, às vezes, dores maiores. Será que nas mais altas camadas sociais desaparecem os defeitos humanos? E se não desaparecem, como pode não funcionar a salvadora reação da lei? Esta não pode abandonar ninguém, tampouco os que o mundo mais inveja, por terem subido mais alto na terra. Não pode, porque sendo o poder deles maior, maior é a sua responsabilidade, e, por conseguinte, maior a reação da lei. Deus pode perdoar muito mais facilmente a um pobrezinho ignorante e fraco do que aqueles que possuem recursos, conhecimento e posição de domínio. Aos que mais conseguem materialmente subir na vida, estão muitas vezes destinadas provas mais difíceis e dores maiores. Mas a lei é justa e não pode deixar ninguém fora do caminho da redenção. É justo e lógico que a riqueza, o poder, a glória e coisas semelhantes pelas quais o homem primitivo tanto luta,
sejam apenas miragens que acabam na desilusão. A última realidade da vida continua sendo sempre a insaciabilidade do desejo e o sofrimento. Em que impasse nos encontramos, meus amigos, pelo fato de possuirmos um desejo louco de felicidade e termos de viver numa realidade de insatisfação e de dor? Estamos presos neste contraste. Almejamos o que nunca poderá realizar-se, a satisfação completa. Mas, como se pode satisfazer completamente a insaciabilidade? Como pode assim resolver-se para nós este desejo de felicidade se não numa ilusão? Parece que a felicidade está atrás no horizonte que basta atingido para encontrá-la. Mas quando, com nosso esforço, tivermos atingido, descobrimos outro horizonte e pensamos que a felicidade está atrás deste último. A corrida continua assim, sem fim, atrás de uma miragem que se afasta à medida que avançamos. Mas, ninguém se pergunta o que quer dizer este jogo estranho, de querer encher um vazio que não se pode encher, de procurar atingir uma determinada meta que vai fugindo de nós à medida que nos aproximamos dela. Queremos sempre mais. Quem não possui, quer possuir. Quem possui, quer possuir mais, seja isto riqueza, conhecimento, glória, poder, etc. De fato, é o que vemos acontecer no mundo. O desgosto de quem não possui é a carência. A pena de quem possui é não possuir bastante ou o medo de perder o que já possui. Qualquer que seja a nossa posição, tudo tende a resolver-se no sofrimento da insatisfação. Mas, como é possível que a lei, dando prova de tanta sabedoria no funcionamento do universo, possa fazer, sem objetivo algum, um jogo tão cruel de nos condenar a essa corrida que não acaba e que parece sem sentido? E se há um sentido, qual é? Não estamos fazendo teorias, mas apenas procurando compreender o que vemos acontecer em nosso mundo, a toda hora. Pensemos um pouco. Pode o objetivo último da vida ser o de continuarmos satisfeitos com as comodidades materiais deste mundo? Ou tem de ser o de conquistar formas de existência em planos sempre mais elevados, progredindo e aperfeiçoando-nos sempre mais? Se não houvesse insaciabilidade, tudo ficaria parado na satisfação atingida, estagnado, inerte, num estado em que tudo acabaria apodrecendo. Se fosse assim, quem nos impulsionaria para a frente? Dessa maneira, deixaria de haver o movimento mais importante, que constitui a razão da existência, isto é, o deslocamento no sentido da perfeição, progredindo por meio de contínuo aperfeiçoamento. É preciso compreender que este é o escopo da vida, a busca da própria evolução. A evolução, com essa corrida que parece sem sentido, é indispensável para ascender. A ascensão é necessária para chegar à salvação, porque não há outro caminho para nos libertarmos do mal e atingirmos a verdadeira felicidade. A mesma coisa se pode dizer a respeito da dor. A nossa vida baseia-se nesta dura condenação que parece de uma crueldade sem sentido. Por que isso? O mundo ocidental aceita a ideia de que a paixão de Cristo foi um meio de redenção. Que quer dizer isto? Em todas as religiões do mundo existe o conceito de que o sofrimento é útil, que saber sofrer é virtude que constitui mérito. A razão deste fato é sempre a mesma: a dor existe porque é um meio para progredir, nele se baseia a evolução, tendo exatamente a maravilhosa função de destruir a dor. Se a dor, que todos percebem e tantas coisas ensina, é meio de evolução, a evolução é meio de salvação. Tudo que é maceração, seja a dor, trabalho para criar, esforço para subir, em meio de salvação. É grande erro querer parar o progresso que nos leva para Deus. O quadro aqui apresentado parece duro, mas não contém enganos, é justo, lógico e verdadeiro. A conclusão não é a tristeza, nem o pessimismo. A porta para a felicidade não fica fechada, mas bem aberta para todos os honestos, todos os de boa vontade. Não estamos aqui para destruir, mas para construir. Se destruirmos alguma coisa só no terreno das ilusões,
para construirmos no terreno sólido da verdade. 6. A justiça da lei. O homem em busca de felicidade e a disciplina da lei. Temos falado da divina providência, da vontade de Deus, das desilusões e dos sofrimentos da vida, num quadro único em que cada coisa está conexa a outra, e todos os fatos e problemas estão ligados entre si, revelando-nos cada vez mais a unidade do pensamento diretor central, a sabedoria e a bondade de Deus. Mas o assunto é vasto e aparecem sempre novos aspectos a contemplar, surgem novos problemas a resolver e novas perguntas a responder. Um problema leva a outro, cada resposta provoca outra pergunta. Iremos assim avançando de maneira a compreender cada vez melhor qual é o grande plano com que Deus dirige a nossa vida e como dirige a existência do universo. Nesta viagem teremos de ir ainda mais longe que as mais magnificentes e longínquas estrelas, porque elas estão fechadas nas dimensões do espaço e do tempo, enquanto o pensamento pertence às dimensões espirituais superiores. Mas, continuemos a desenvolver o nosso assunto atual. Vimos em que impasse nos encontramos na vida. E verificamos isto apenas num rápido esboço de explicação. Temos de compreender melhor como funciona este jogo que parece tão cruel e sem sentido. Enfim, compreender as suas causas e finalidades. O embaraço é este: parece impossível atingir na Terra a felicidade, apesar de ser o que todos mais almejam. A crueldade do jogo está neste fato: ter absoluta necessidade de uma coisa que nunca se chega a possuir. Por que somos condenados a esta traição? Todos procuram a felicidade. Quanto mais é primitivo e ignorante o ser, tanto mais acredita na ilusão e que seja possível encontrá-la na Terra. Mas, ao mesmo tempo, ele tem de compreender que uma felicidade, ao ser atingida, não é mais felicidade. O homem se acostuma a tudo e tudo perde o valor com o hábito. A satisfação habitual de todos os desejos acaba no enfado. Tudo vale e satisfaz enquanto e luta de conquista, esforço para realizar. Se após atingida a primeira meta, não surgisse outro desejo para alcançar resultados maiores, e com isso, um novo esforço, tudo acabaria no tédio. Se nós recebermos tudo de graça, sem ter dado, para ganhá-lo, prova do nosso valor, e sem ter assim um verdadeiro direito à posse, tudo acabaria anulado no vazio produzido pela sensação de nossa inutilidade. Na justiça da lei está escrito que desfrutaremos de uma satisfação em proporção à necessidade que ela vai compensar, e ao esforço que fizermos para atingi-la. É agradável comer quando temos fome, beber quando estamos com sede e possuir as coisas de que necessitamos e pelas quais lutamos. Mas, quem tem e sempre teve de tudo está farto e cansado. Isto chega até a destruir o desejo de viver e é justo que seja assim, porque se trata de uma vida inútil. Desse modo, os mais desafortunados são os que nasceram demasiadamente ricos, sem terem conhecido necessidades ou feito esforços para aprender alguma coisa ou procurá-la, são os que não têm nada a desejar. Assim, nós mesmos somos constituídos de maneira que não nos é possível aprender e progredir, sem desejar, lutar e sofrer. E como somos, queremos permanecer o mais possível apegados à vida, dentro dessa dura escola, de modo que seja feito, até no último dia, todo o esforço para aprender a lição que nos é indispensável para ascender. Esta é a mecânica íntima do jogo da nossa vida. Este é o método sábio e maravilhoso que a lei de Deus usa para impulsionar no sentido do alto, sem constrangimento, um ser que tem de manter-se livre, porque se não o fosse, não poderia depois ser julgado responsável e levado a aceitar as consequências dos próprios atos. Nesta lei manifesta-se também uma vontade absoluta de que a evolução se cumpra, e isto para o bem da criatura, porque a evolução é a senda da felicidade. Mas a criatura não pode ser escravizada por Deus, que apesar de todo-poderoso, não é escravista. Então,
que faz a lei para que seja possível atingir seu objetivo absoluto sem ter de empregar a coação. A lei cerca a criatura de paredes invisíveis, dentro das quais ela fica presa como um pássaro na gaiola, paredes contra as quais ela irá bater com a cabeça e machucar-se, até reconhecer a existência dessas paredes e perceber que ir contra elas é a loucura que não pode gerar senão dor. Assim, vai-se aprendendo cada vez mais a arte do sábio comportamento, em disciplina, ordem e obediência à lei, até que a criatura não vá mais bater contra as duras paredes dessa lei, livrando-se, assim, do choque da desilusão e do sofrimento. Isto porque a gaiola é prisão apertada só para o ser que não sabe andar dentro dela e nela movimentar-se com inteligência, mas é palácio maravilhoso para quem o souber e já tenha batido muitas vezes contra aquelas paredes, de maneira a não provocar mais, com os seus movimentos errados, a reação que se chama dor. A lei é realmente um palácio maravilhoso para os que aprenderam a conhecer a disposição dos seus apartamentos e instalações, a localizar as portas e as janelas, as quais permitem toda a liberdade, desde que os movimentos sejam inteligentemente ordenados. A lei é palácio maravilhoso, repetimos, para ali morar a nossa alma, com tanto maior satisfação quanto mais se aprenderam as regras do sábio comportamento, e com tanto maior sofrimento quanto menos se conhece estas regras. É um palácio feito de andares sobrepostos, que se apoiam uns por cima dos outros, em perfeita lógica, com passagens e escadas dos inferiores aos superiores. É um palácio em que as paredes falam e raciocinam, em que o mobiliário e as demais comodidades crescem em beleza à medida que se sobe para os andares superiores. Ainda mais, é uma máquina que obedece quando sabemos apertar os botões que a movimentam. A lei torna-se assim um extraordinário veículo para quem tiver desenvolvido a inteligência necessária ao seu controle, um veículo de sabedoria, de poder e de felicidade. Mas, o homem atual ainda não possui essa inteligência, de maneira que, para ele, a máquina funciona muito mal, produzindo apenas atritos, choques e sofrimentos. Este estudo da estrutura da lei, que, queiramos ou não, é a nossa casa, dentro da qual temos de morar, leva-nos a uma consequência importante. Ensina-nos o caminho para viver bem, fugindo à dor. Como vimos, na lógica da lei, o sofrimento é tanto maior quanto mais se desce aos andares inferiores do palácio, até que nos seus subterrâneos encontram-se as cadeias torturantes a que se costuma chamar inferno. E tanto menor à medida que se sobe para os andares superiores, onde finalmente encontramos nas torres altíssimas do palácio a feliz liberdade a que costumamos chamar paraíso. Ora, dentro desse palácio, moramos no andar que nos pertence conforme a nossa natureza, o qual é precisamente aquele que construímos voluntariamente para nós com as nossas obras. No entanto, a porta que leva aos andares superiores está sempre aberta a todos. O problema é só descobrir onde ela está, por ela entrar e, uma vez achada a escada para subir, escalar degrau a degrau com nosso esforço. Este é o caminho lógico, justo, sem enganos, para vencer a dor e aproximar-nos da felicidade. Pode parecer uma maneira dura de falar, mas, tudo isso é claro, sincero e honesto. Acredita-se, porém, mais nas felicidades que o mundo promete porque, não exigindo o nosso esforço, são fáceis e cômodas. Mas, elas se desvanecem como bolha de sabão. Isto é lógico. Só os ignorantes podem acreditar que seja possível ganhar o que não foi merecido. É exatamente por isso que o mundo mais anseia, e então é justo que recolha desengano que parece traição. De tudo isso se pode tirar uma conclusão muito importante, mesmo no terreno prático, ou seja, que existe um meio certo para fugir à dor. Esse meio é o evoluir. Isso quer dizer que o sonho de felicidade aninhado no fundo de cada alma não se encontra ali para nunca chegar a ser satisfeito. Não é um impulso traidor que tem apenas a função cruel de nos levar ao engano.
Esse instintivo e irresistível desejo de felicidade tem um sentido sádio e verdadeiro, porque o seu escopo é o de nos empurrar para frente, constrangendo-nos a experimentar muitas formas enganadoras de felicidade, até encontrarmos a verdadeira. Assim, o homem, fechado na sua atual moradia ou apartamento, que é o plano de vida ao qual pertence, vai tateando pelas paredes até encontrar a porta e, desse modo, a escada que conduz ao andar superior. O homem supõe que ela possa estar aqui ou acolá, e assim vai experimentando o que se encontra no seu plano, a riqueza, o poder, a glória, os gozos dos sentidos, etc. Ele julga encontrar assim o caminho para satisfazer o seu desejo de felicidade. Mas, logo repara que não encontrou a porta que almejava, mas apenas uma porta que conduzia a uma parede dura, sem saída. Então ele diz ter sido enganado e começa de novo a experimentar por outro lado, sempre à procura da porta que o levará à verdadeira felicidade. Isso parece uma condenação. No entanto, o homem, correndo atrás das suas miragens, vai trabalhando experimentalmente, e assim aprendendo o caminho certo, desenvolvendo a sua inteligência. Cada desilusão é uma lição aprendida, um erro no qual não cai mais, um degrau subido na escada de evolução. Se tudo isso parece ser traição, não o é de fato. Nem para a lei, que atinge, assim, o seu verdadeiro objetivo, fazer evoluir o homem, nem para o ser humano que, a seu turno, acaba por evoluir, o que constitui o verdadeiro objetivo de sua existência. Só quem não compreendeu nada desse sábio jogo, pode queixar-se dele. Mas, agora, que vemos claro e compreendamos o seu significado e objetivo, é mister concluir que não se poderá imaginar método mais perfeito e sabedoria mais profunda. É lógico que para o homem tudo isso represente trabalho. Ele quereria satisfazer o seu desejo de felicidade sem fazer esforço algum. Mas, a lei é justa e nada concede gratuitamente. É precisamente a dureza dessa justiça a melhor garantia de que as promessas da lei serão mantidas, enquanto vemos que os fáceis caminhos do mundo levam ao engano. Por razões profundas que pouco a pouco veremos, a evolução é como a subida de uma montanha. E temos de subi-la com nossos próprios esforços. No entanto, somos preguiçosos e preferimos ficar sentados à beira do caminho. Mas, desse modo, não nos afastamos do feio pântano que se encontra na base da montanha. E no pântano estão todas as dores, enquanto que no cume da montanha estão todas as felicidades. O terreno, porém, que pisamos na subida de pedras, escorregadio, cheio de tropeços. Paramos, então, desanimados, porque, enquanto a alma almeja a felicidade, temos de enfrentar sofrimento. Procuramos de todas as maneiras fugir dele, seguindo travessas mais fáceis ou atalhos para encurtar o caminho da felicidade. Para nossa comodidade, quereríamos enganar e contraverter a lei, mas, como é lógico e justo, não conseguimos desta maneira senão ludibriar a nós mesmos, porque ao invés de chegar à felicidade chegamos à dor. Não há dúvida, tudo isso é bem duro. Porém, a lei é honesta e não nos engana. Cada esforço para subir recebe a sua recompensa e, em cada passo dado à frente, sobe-se um pouco no caminho que nos afasta do sofrimento e nos leva à felicidade. Cada prova superada representa uma conquista de sabedoria, um desenvolvimento de inteligência, um enriquecer de experiências e um amadurecimento superior, que nos conferem novos poderes, os quais nos ajudam a subir sempre mais rápido e facilmente. Cada luta vencida contra a inferioridade da própria natureza é um degrau escalado, significa crescer em estatura por ter atingido uma posição mais elevada, e um empecilho removido para nos erguermos, ganhando cada vez mais altura. Este é o caminho da libertação marcado pela lei, e não existe outro. Tudo se transforma à medida que subimos: o terreno, a paisagem, o ambiente, a visão, o ar que respiramos, como se transformam, também,
para a espiritualidade, os próprios conceitos de liberdade e felicidade. Para os animais que evoluíram até ao plano humano, este pode parecer um paraíso. Mas, para os que pertencem a planos mais adiantados, nosso mundo pode parecer um inferno. Se é fácil e natural a um diabo viver entre diabos, não o é para um anjo. Mas, a condenação a essa descida pode verificar-se por dois motivos: ou para o ser pagar as suas dívidas ou para cumprir uma missão em benefício dos seus irmãos inferiores. Este é, em suas linhas gerais, o mecanismo da lei ao qual estamos encadeados. Iremos estudá-lo sempre mais de perto, para aprendermos a movimentar-nos dentro dele, de maneira a não provocarmos dor, mas felicidade. O que queremos salientar na conclusão do presente capítulo é a absoluta impossibilidade de nos evadirmos dessa lei, porque ela representa o princípio fundamental da nossa própria vida. Não há filosofia, ignorância ou subterfúgio que nos possa eximir dessa obediência. Podemos inverter tudo, mas, dessa maneira, nós é que ficamos em oposição à lei, que continua de pé. Esta obediência é o nosso único apoio, porque fora da lei estamos fora da vida. A fuga da dor não está na revolta. Isso piora a situação. Quando a máquina não funciona, não é possível ser-se tão ignorante que se acredite possa ela ser consertada com pancadas e pontapés. Saindo dos trilhos da estrada, não conquistamos a liberdade, mas caímos no abismo. O homem está acostumado a iludir as leis humanas, e julga possível e vantajoso fazer o mesmo com a lei de Deus. Como se pode evadir, se ela está dentro de nós, representando a nossa própria vida, e se nosso afastamento dela conduz à morte? É possível burlar as leis humanas, mas não é possível enganar a lei de Deus. Essa lei está em todos os lugares e em todos os tempos, dirigindo a vida em todos os seus níveis. Ela existe para todos. Ninguém lhe escapa, qualquer que seja a sua filosofia ou religião. A lei de Deus é verdadeira e funciona tanto para os católicos, os protestantes, os espíritas, os budistas, os maometanos etc., como para os ateus que tudo negam. Um avião, se violar as leis que regem os seus movimentos, cai da mesma forma, qualquer que seja a religião dos seus comandantes ou mesmo que sejam descrentes. Assim também, o organismo humano tem saúde ou adoece independente da fé ou filosofia do indivíduo. A lei de Deus é a lei universal da vida, como universais são as leis do mundo físico e dinâmico que dela fazem parte. Neste caso, trata-se de leis morais e espirituais, positivas como as outras, e que um dia a ciência descobrirá e demonstrará para o homem do futuro. Esta é a lei que estamos estudando e explicando para os homens de boa vontade que tenham ouvidos para ouvir, e desejem, para o seu bem, ser orientados na vida. 7. Mudança de planos. A vida é escola para aprender e subir. Procuremos agora ver mais de perto a estrutura do mecanismo da lei, que, como observamos, dirige a nossa vida. Temos verificado que o homem é impulsionado para as duras experiências da vida pelo seu instintivo e irrefreável desejo de felicidade, mas que esta, na Terra, não pode ser atingida. E temos visto que tudo isso se resolve numa corrida em busca de um inacessível ponto final, que se afasta de nós à medida que nos aproximamos dele. Embora não seja satisfeito nosso desejo, realize-se a vontade da lei, que assim atinge o seu escopo, que é o de nos fazer evoluir, o que significa aproximarmos-nos sempre mais da almejada felicidade. Acontece desse modo que a corrida, dolorosa e cheia de desilusões, conduz sempre à felicidade, apesar do caminho ser mais fatigante e amargurado do que o homem desejaria. Assim, o que parecia ser crueldade da lei, revela-se como sua bondade e profunda sabedoria. A conclusão é a seguinte: esse jogo complexo representa somente uma escola destinada a ensinar a disciplina da lei, a desejar com inteligência o que é possível atingir para o nosso bem, dirigindo-nos sabiamente pelos seus caminhos.
O mais importante disso tudo é que vamos subindo de um plano de existência para outro mais elevado, onde vão desaparecendo a prepotência, a injustiça, a maldade, as lutas e os sofrimentos que atormentam o ser nos planos inferiores. Pelos frutos se conhece a árvore. E frutos melhores não se poderiam desejar. Isto nos prova a sabedoria e a bondade de Deus, e é um convite para nos entregarmos confiantes aos seus braços. É possível compreender agora o significado e a boa finalidade da luta pela vida, que é a lei do nosso plano. Esta lei, nesse seu aspecto tão duro, não é princípio biológico universal, mas sua qualidade dolorosa particular aos planos inferiores de existência, próximos aos da animalidade, existindo apenas como um meio a ser superado e destinado a ser relegado aos planos inferiores pelos seres em evolução. Os diferentes planos de existência são regidos por princípios diferentes, de modo a desaparecerem lutas e necessidades, à medida que vamos subindo a escada evolutiva. Chegamos ao ponto que mais nos toca de perto. Continuando ao longo desse caminho, acabaremos por atingir um plano onde lutas e necessidades já não existirão mais. Isto quer dizer que as necessidades da vida, pelas quais tanto se combate, serão satisfeitas sem luta, gratuitamente. Explica-se assim o fenômeno da divina providência, que é um fato que se realiza inclusive em nosso mundo, a benefício dos mais evoluídos, pertencentes, pelos seus merecimentos, a mais altos planos de vida. O esforço exigido pela lei é duro, mas a sua justiça quer também que, à medida que avançamos, ele se vá tornando cada vez mais leve. Quanto mais ascendemos, tanto mais diminui o esforço necessário para continuar a ascender, aumentando ao mesmo tempo o rendimento do nosso trabalho. Com a evolução tende a diminuir o esforço requerido para continuar a evoluir, tornando-se todos os benefícios cada vez mais gratuitos. Ocorre uma coisa parecida com a velocidade do movimento. Este é tanto mais fatigante quanto mais estamos apegados à Terra. Toma-se mais fácil e rápido no ar, e sem dificuldades prossegue sem esforço algum nos espaços siderais. Evolução quer dizer libertação e potencialização, chegando a anular os empecilhos que nos planos inferiores nos tolhem o caminhar. Nos planos superiores de existência desaparecem, juntamente com todas as suas tristes consequências, as duras leis da animalidade e ferocidade, predominantes em nosso plano de vida. Compreende-se e justifica-se, assim, a dura necessidade de trabalho em nosso mundo. A última razão da existência desse trabalho não se pode, no entanto, encontrar na Terra, porque dele, em última análise, aqui não fica nada de definitivo. Tudo o que fazemos está sujeito a tal caducidade que o trabalhar parece a tarefa de um escravo condenado a construir eternamente em cima de areias movediças. Observado só na sua aparência exterior, esse trabalho parece inútil, parece uma condenação sem sentido. Mas, existe um sentido. A construção que o homem realiza não está na terra, mas dentro de si mesmo. Se suas obras se reduzem, afinal de contas, a um deslocamento de matéria, que permanece na superfície terrestre, onde esse contínuo esforço aparenta, em sua essência, ser apenas uma corrida atrás de ilusões, não é inútil, porque não é uma vitória terrena, mas representa uma fadigosa experiência para aprender. Se não quisermos cair como presa da ilusão, é preciso compreender que o verdadeiro fruto do nosso trabalho não está na obra realizada, mas na lição aprendida, na qualidade adquirida, no progresso atingido. Só assim se explica por que as leis da vida não se interessam por aquilo que mais nos interessa, ou seja, a conservação dos resultados materiais atingidos com tanto sacrifício, e que, abandonados a si mesmos, ficam sem defesa e acabam logo por se perder. E no entanto, nem por isso o progresso para. O que permanece não é a obra realizada, mas é o conhecimento adquirido da sua técnica construtiva,
com a qual se podem construir outras obras semelhantes em número infinito, abandonando-se as anteriores, que valem só como experiência. Este é o verdadeiro significado de todos os trabalhos e de todas as obras humanas. A lei não cuida da conservação do fruto material, porque é o fruto espiritual que tem valor, e este fica gravado na alma de quem realizou o trabalho. Podemos agora compreender o verdadeiro valor das coisas que chegam às nossas mãos. A lei não las deixa possuir, manusear, dirigir. Contudo, cedo ou tarde, chega o dia em que temos de nos desprender delas e, então, teremos de devolver quartas à terra da qual tomamos, devolver tudo, até o nosso próprio corpo. Assim, todas as coisas não nos são dadas senão por empréstimo, em usufruto temporário. Nosso é só o bom ou mau uso que tivermos feito das coisas recebidas. Todo o restante fica na terra. Isto não quer dizer que com a morte não possamos levar nada conosco. A lei tira-nos o que é inútil, e que na ilusão da vida julgávamos ser a coisa mais importante, enquanto nos deixa levar conosco o que vale mais, o verdadeiro fruto do nosso trabalho, ou seja, a nossa experiência, representando a sabedoria, a ser utilizada por nós mesmos. Essa experiência é a riqueza acumulada, da qual somos donos, capital que teremos a nosso dispor nas futuras vidas. Então, tudo o que possuímos na Terra é somente material escolar, meio para aprender. Também as consequências desse fato estão escritas na lógica da lei e são muito importantes. Se a finalidade de tudo que chega ao nosso poder é de nos ensinar o uso certo das coisas, adquirindo-se o sentido da justa medida e as qualidades de ordem, autocontrole e disciplina, é justo que a lei nos tire tudo, quando temos cobiça demais e fazemos mau uso dos nossos poderes. E que a lei nos deixe tudo, quando não temos cobiça e fazemos bom uso do que possuímos. Se a perda das coisas nos abala, porque a elas estamos muito apegados, então, para aprender a lição de que elas são um meio e não um fim, é bom perdê-las, para tomarmos conhecimento de que os verdadeiros valores da vida, os que merecem o nosso apego, encontram-se em outro lugar. Mas, se a perda das coisas não nos abala, porque a elas não estamos mais apegados, então é porque aprendemos que elas são meio e não fim. Nesse caso, somos espontaneamente o que devemos ser, isto é, apenas administradores honestos, e podemos possuir tudo sem perigo algum para nosso espírito. Acontece, assim, que na lógica da lei passa a não haver razão para que as coisas nos sejam tiradas, mas, pelo contrário, já há motivo para que tudo nos seja doado, porque, uma vez aprendida a lição, não há razão que justifique renúncias forçadas e limitações dolorosas. Esta é a lógica da lei, isto é, o caminho para chegar à abundância e a desapego. A lógica do mundo é uma contradição da lógica divina, e a prova disso são os frutos que neles se colhe, isto é, luta e necessidade, onde poderia haver paz e bens em abundância para todos. Como se vê, a lei é inteligente, tem uma sua lógica e pode-se raciocinar com ela. Ora, a lógica da lei é que o impasse de sofrimentos e desilusões em que se encontra o homem no seu plano de vida, tem de ser resolvido, e não pode existir senão para ser resolvido. Porque, se assim não fosse, seria uma condenação louca e cruel, um trabalho duro sem escopo nem sentido. Mas, a lei é boa e lógica, e, assim, a vida é apenas uma escola para aprender, tudo se explica e justifica. A conclusão desta nossa conversa, por estranha que pareça, é que tudo podemos obter, e de graça, mas só quando não o desejarmos mais com cobiça. Porque só neste caso a possuir não representará mais um perigo para nós. Se o escopo de tudo é evoluir, é lógico que seja tirado de nós tudo que constitui a base de um apego excessivo, que não nos deixaria prosseguir em nossa obra mais importante, o progresso no caminho da evolução. Em outras palavras, o que impede que tudo chegue da infinita abundância existente em todas as coisas,
É a nossa incapacidade de saber fazer bom uso delas, esquecidos da verdadeira razão pela qual as possuímos. Às vezes faltam ao homem muitas coisas, pelo fato de não ter ainda aprendido a empregá-las sensatamente. Após atingir as necessárias qualidades de inteligência, bondade e desapego, imprescindíveis à boa direção de tudo, não há mais motivo que justifique a privação. Por que deveria a lei